noite, meus irmãos, graça e paz. Como foi o dia dos irmãos? Tudo bem? Espero que sim. Assim como também foi o meu dia uma bênção. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da reciprocidade. É isso mesmo, irmãos. A gente sabe que a reciprocidade ela faz com que nós venhamos ter um relacionamento de empatia com os nossos irmãos. Aquela palavra é dando que se recebe, não é assim? Então isso é uma reciprocidade. E com Deus também não é diferente, queridos. Com Deus também existe a reciprocidade. Em vários textos na Bíblia ele nos fala sobre a reciprocidade com Deus. Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Reciprocidade. Quer dizer, eu me chego a Deus e Ele se achegará a mim. Em 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 2, diz assim: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Mais uma vez aí nós vemos a reciprocidade. Vemos que enquanto estivermos com o Senhor, Ele estará conosco. Enquanto nós buscarmos o Senhor, nós o acharemos. E aí nós vemos na nova aliança Deus, ele veio até nós. Então acabou a reciprocidade? Onde está a graça? Se tudo é baseado na reciprocidade. Enquanto eu estou no Senhor, Ele está comigo. Enquanto eu busco, eu acho que quando eu me achego a Ele, Ele se achega a mim. Então a graça parece até que ela foi abolida, mas não, na graça também existe a reciprocidade. Em Efésios capítulo 2, no verso 8, fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, nós precisamos ter o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Da fé. A fé faz com que eu alcance a graça. Então sempre vai haver a necessidade do homem dar um passo para perto de Deus para que Ele venha estar conosco. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Irmãos, isso nos mostra que o amor de Deus ele não nos abandona, Ele não se separa de nós. O amor de Deus está sempre à nossa disposição. Porém, a nossa atitude errada não muda o amor de Deus para conosco. Porém, ela vai mudar o nosso destino. Isso mesmo. Através de uma atitude nossa errada, nós vamos colher aquilo que plantamos através da nossa atitude. Então, muitas vezes, se o nosso destino seria alcançado mais rapidamente através da nossa atitude, ele pode demorar ainda mais para acontecer. Um fato muito interessante sobre isso foi quando Jeoás, rei de Israel, não cumpriu perfeitamente o que o profeta disse para ele, o profeta Eliseu, para que ele ferisse a terra. E o quanto ele ferisse a terra seria o tanto que ele venceria o exército inimigo. Então isso quer dizer que as nossas atitudes elas vão definir as nossas vitórias. Aí está escrito assim em 2 Reis, capítulo 13, o versículo 17 até o 19. Acompanhe comigo. E disse o profeta Eliseu dizendo para o rei Jeoás, e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou.
prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes os ferirás, os sírios. As nossas atitudes definem a nossa vitória. Irmãos, se este rei ele tivesse feito como o profeta disse, ele teria consumido o exército dos sírios. Mas ele foi derrotado pelo exército dos sírios. Porque a atitude dele em não obedecer a palavra do profeta fez com que ele fosse derrotado diante do seu inimigo. E hoje conosco é da mesma maneira, irmãos. Conosco acontece da mesma forma quando Jesus diz, vai, eu sou contigo. E nós não vamos e ficamos atemorizados diante da circunstância, nós perdemos a guerra, nós deixamos de obter vitória. Porque a nossa atitude em não obedecer aquilo que Jesus nos falou vai fazer com que nós venhamos a não alcançar plenitude dele nessa terra. Irmãos, que as nossas atitudes elas possam ser pautadas na palavra do Senhor. E que através disso nós vamos ver que Deus ele está conosco com a mão forte. Jesus é aquele que intercede por nós e o Espírito Santo é aquele que nos dá direção e estratégia para que nós venhamos vencer todas as nossas batalhas. Por isso, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que você já é um vencedor. Você já foi escolhido para reinar nesta terra. Mas através da nossa atitude, da sua atitude, nós deixamos de experimentar essa verdade em nossas vidas. Que Deus possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para essa palavra tão poderosa. E que, a partir de hoje, não deixe mais que as suas atitudes façam com que você não experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um forte abraço, que você tenha uma noite de descanso maravilhosa, que você possa ser um homem e uma mulher cheio da vida e da unção de Deus nessa terra, para que a gente possa saquear o inferno e derrotar o exército inimigo que é Satanás. Esse nós venceremos junto com Cristo. Em nome de Jesus, um abraço e até mais.